teve situações... eu lembro de uma situação bem marcante, na primeira semana do Conselho Tutelar. E aí a polícia ligou, entrou em contato. Acho no segundo ou terceiro dia como Conselho Tutelar, a polícia me ligou e disse que tinha uma situação e era até nas redondezas onde eu já estava. E fui lá. E quando chegou nesse momento, e aí meu primeiro dia de trabalho, e esse adolescente tinha sido preso que estava usando droga, né? E deixou na casa foi deixar na casa dos avós, que a família morava fora, e a avó mais ou menos recebeu bem um, e o outro não deu tanta atenção. E esse outro que não recebeu tanta atenção, ele fugiu. Na hora deu uma raiva, o menino fez de besta, né? Primeiro dia de semana, o menino fugiu logo e tal, mas estava lá a polícia, estava com o Conselho Tutelar, o menino fugiu, o que a gente poderia fazer, né? A avó ia receber, mas já tinha entregado, na hora que a avó assinou, ele fugiu. Beleza, passou mais uns 4 dias, a gente estava em outra situação. Chegando já, a gente trabalhou até umas 3 horas mais ou menos, aí ligaram a delegacia, que tinha uns adolescentes lá também que estavam com um problema de um furto, de um roubo. E quando eu cheguei, justamente, esse mesmo menino que estava usando droga uns dias atrás, e nesse eu já cheguei assim, já cheguei um pouquinho estressado, né? Assim, eu olhei para ele assim, já com aquela cara assim mesmo, me julgando mesmo. E aí o policial, o G. Cláudio, você conhece muito amigo meu, disse assim, eu disse que isso aqui não é para tu, vai quebrar tua cabeça, tu não vai conseguir dar jeito nesses meninos e tal, não sei o quê. E beleza, fui deixar ele num distrito aqui, na casa da mãe dele, né? E aquela ira, sabe, por dentro de mim, assim, aquela raiva, porque ele não tinha me feito beixa, quando eu estava lá de novo, 3 horas, não tinha almoçado ainda, na primeira semana de trabalho, e ele tendo que deixar no distrito. E quando foi chegando no distrito, aí eu olhei para o conselheiro e disse, Fábio, bicho, eu conheço esse cara assim onde eu estiver. E aí eu olhei para ele e disse assim, tu almoçou? E ele tinha sido meu aluno, né, lá no Zanira, e ele disse assim, eu comi ontem, professor. E aquele assim já me desmanchou. Mas ele estava com um pouco de raiva dentro dele. Quando chegou lá na casa dele, ele disse, onde é que tu mora? Ele apontou. Aí eu olhei assim, você está me falando de besta, é? A situação da casa, você está me falando de besta? Tu mora onde? Eu disse, não, professor, eu moro ali. E eu não tenho um olfato, sabe? E quando eu entrei na casa, eu me senti mal, porque para mim aquela podridão que estava assim, na casa, a situação que estava na casa, eu me senti mal. E aí eu olhei para o Fábio, Fábio, não sei se a gente pode, mas vamos levar ele ali para lanchar alguma coisa. E já estava assim, quase as estruturas tudo indo abaixo. E aí quando ele tinha uma prima dele lá do lado, ele falou com o meu eu olhei para ele assim, eu pensei comigo mesmo, eu vou me arrepender de fazer essa pergunta. Eu disse assim, tu quer mais alguma coisa? E eu mentalmente, assim, ele ia dizer assim, não, me dê tanto aí, esse miserável vai usar droga, alguma coisa de novo, mas pelo menos eu fiz minha parte. Ele olhou para mim e disse assim, Filemão, eu posso levar um pedaço de bolo para minha prima? Tipo, o cara abandonado pelo pai, a mãe fazendo programa, não tinha estrutura familiar nenhuma, morava num lugar que, às vezes, um chiqueiro de porco talvez passasse até melhor. E ele comeu e ele poderia pensar nele novamente, amanhã ter pelo menos alguma coisa, sei lá, 5, 10 reais, para poder ele comer amanhã, não. Todos os problemas que ele tinha, mas ele pensou assim e disse, eu vou levar para minha prima. Então, dentro do Conselho Tutelar, a gente vê situações que a gente diz assim, essa situação aqui, ou isso é aquilo, ele é errado, ele fez isso e aquilo. E, às vezes, quando a gente vai enxergar, é uma situação totalmente diferente, é a vítima da situação, é quem foi menosprezado, enfim. No Conselho Tutelar não tem muito isso, né? Quem vê cara não vê coração. E quando a gente chega, são situações que, num caixão, num piscar de olho, consegue mudar a realidade totalmente. Porque, para de você, chegou crianças em situação, que crianças com taporo na cabeça, porque a mãe não tinha dado higiene, a mãe ou o pai não tem a higiene necessária. Crianças que morreram por causa de uma garrafa de cerveja que caiu na cabeça, porque o pai bebendo, mas a mãe bêbada sem dar atenção devida. Pais que vendiam as imagens dos próprios filhos na internet. Então, são situações assim que você... Isso aqui é Araripina? Isso é Araripina. Crianças que a mãe queimou com bituca de cigarro, precisava ficar vários dias na UTI, no Natal. Crianças agredidas pelos pais. A gente teve aí em torno de 10 óbitos infantis nos plantões que eu atendi. Crianças de situações de infanticídio, que quando a mãe é acusada de tirar a vida dos próprios filhos. São situações que acontecem aqui, mas o trabalho do Conselho Tutelar, é isso que a gente volta lá atrás, que às vezes as pessoas
apontam um dedo, vão falar alguma situação, mas o conselho tutelar ele tem uma criança que ela foi vítima de algum tipo de violência. E aí a gente tem que proteger ela, não é só dizendo, ó, fulaninha ali foi vítima de abuso e eu cheguei e tirei ela de dentro da casa do agressor. Porque já não basta toda essa estrutura psicológica que a criança ela vai enfrentar. E se a gente quer para garantir o direito dela, quando a gente não consegue retirar daquela família do agressor, do opressor, e aí por isso que é um trabalho silencioso. São situações que acontecem aqui. Isso não é uma situação que eu vou dizer assim, acontece uma vez no ano, não. São situações que diariamente, semanalmente, a gente olha assim, não tem como ter uma situação pior e ver outra situação que mexe com o seu psicológico, que mexe com a sua cabeça, e aí você tem que